começar o nosso diálogo falando sobre a autoridade espiritual dos líderes eclesiásticos. Recuando um bocadinho a história de Angola, a nossa história de Angola, nós vamos notar que no período antes da proclamação da independência da República de Angola, o Simão Toko chamava para reunir com os líderes políticos. Ele teve uma reunião, por exemplo, na República do Congo, onde convocou os 3 líderes dos movimentos de libertação de Angola, nomeadamente Agostinho Neto, Olden Roberto, Jonas Savimbi, e acho que Agostinho Neto não foi, mas os 2 líderes foram. E hoje eu noto que praticamente se perdeu a autoridade espiritual. Não tem hoje um líder que chama, por exemplo, para colocar assentado os dois presidentes do partido no poder, o partido da oposição, por exemplo, um líder que possa aconselhá-los. E é notório que a igreja perdeu a sua autoridade. Hoje a igreja é praticamente manuseada, pisoteada. Os pastores não são tidos e nem achados. Eu queria conversar com o apóstolo Marcelino, começando por isso, a que se deve essa perda de autoridade por parte da igreja e como a igreja pode recuperar a sua autoridade eclesiástica diante da autoridade secular que pertence ao Estado. Sianuque. Você está me levando no campo político. Presta bem atenção ao que eu vou dizer a todo mundo que vai me ouvir e ao pastor Sianuque. É assim, isso é complicado. Falar do Simão Toko, que levou a negociar com os beligerantes naquela altura, então os partidos, os movimentos, e tentou criar harmonia entre eles. Isso para mim... Ele conseguiu o quê? Não conseguiu nada, Sianuque. Não conseguiu. Por quê? Porque Simão Toko foi um falso profeta. Simão Toko foi um macumbeiro. E esses líderes aí, Savimbi, Agostinho Neto, Older Roberto, foram macumbeiros. Então o que você acha macumbeiro com macumbeiro? Macumbeiro mais macumbeiro, 4 macumbeiros assentados na mesa para tratarem o assunto de paz. E isso não depende deles. O mundo espiritual é dominado pelos principados, Sianuque. Por isso, a minha resposta sempre tudo é no espírito, não tem nada de política aqui. O mundo espiritual é dominado pelos principados, ou então as nações são dominadas pelos principados das nações, principados da ira. E os principados têm o líder deles, que é o Lúcifer, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás. É esse que está acima de todos os principados, de todos os governos da terra, satanistas, macumbeiros, religiões caídas, tudo. Então, Simão Toko tinha um chefe dele, Satanás. Agostinho Neto idem, Older Roberto idem, Savimbi idem. Então, o chefe tinha determinado que eles tinham que fazer guerra. O chefe tinha determinado que eles tinham que derramar sangue. O chefe tinha determinado que eles não tinham que ir para as eleições, mas tinha que haver combate. Eles só fizeram aquilo que foi... Olha, presta bem atenção, senão que eu vou falar em todo mundo. O ser humano é dependente do mundo espiritual. Por isso as pessoas que não têm Jesus, que não têm Deus, foram procurar o poder do diabo, das trevas. E assim os governos da terra reinam sobre o poder de Satanás. E Satanás manda, determina aquilo que eles vão fazer. O governante, ou então o líder que não fazer como o principado da nação manda, ou então o Lúcifer, ele é destruído. Por isso você vê presidentes morrem porque não está a cumprir com o propósito que lhe deram. Então aquela reunião foi somente conversa, como se diz na gíria angolana, ou então no mundo, né, brasileiro também falam disso, para o boi dormir. Não haveria, veja só, por exemplo, depois que a guerra arrebentou com a UNITA e o MPLA, quanto as Nações Unidas tentou negociar a paz, Maitre Bey morreu nas negociações, outra não sei o quê, tudo é conversa somente para quê? Veja só, Savimbi se encontrava com Eduardo Santos lá no mundo do espírito. Você está pensando que se encontravam? Se encontravam. Eles sabiam que não haveria paz. Então, o Simão Toko, ele estava fazendo o papel dele, ele queria espaço, no fundo, o Simão Toko foi um político, só que o que aconteceu é que depois da independência, o Agostinho Neto não lhe abriu as portas, ele fechou as portas, depois que ele foi preso, e quando ele voltou, Agostinho Neto, por causa do regime comunista, não lhe abriu as portas, porque se houvesse portas abertas, Simão Toko faria política, Simão Toko formaria partido, alguma coisa assim. Então, porque você pode ver que esses todos falsos profetas daquele tempo, no tempo colonial, não somente em Angola, no Congo, como Simão Kimbangu,
Simão Maranga e outros falsos profetas que passaram aqui, eles tinham, você entende bem, você é um teólogo, eles tinham um pendor político, eles lutaram pela independência das suas nações. Sim, eles pregavam o evangelho, mas também sensibilizavam os povos para a independência. Então, eles almejavam também que é o poder. Então, para mim, para ter autoridade, agora vamos na resposta, para ter autoridade espiritual, para convencer até não, aconselhar os reis para ter autoridade espiritual, para você, glória a Deus, ser como o profeta Natan e outros profetas em Israel que eram conselheiros do rei. Você tem que vencer o mundo espiritual. Você não venceu, quem vai te dar a voz? Aqui não houve conselheiros. O Panzo não foi conselheiro do José Eduardo, o Lutumba não foi conselheiro do José Eduardo, o Luiz Nguimbi não participou do Conselho da República, não está lá aquela senhora. Qual é o conselho que dão ao presidente da República? Qual é o conselho? Você é um fraco, você é um cadáver, você é um escravo, você vai lá só para sentar, para ouvir, recebe um carro de luxo, recebe uma casa boa, um salário bom e acabou. Qual é o conselho? Achas que naquele tempo de José Eduardo alguém teria a coragem de ir ao ditador e dizer não faça isso, para com isso, e ele matar? Então esses não são conselheiros. Eles só estão lá para fazer o papel, maquiar o papel da democracia. Tem os representantes da igreja que aconselham o presidente no tocante às coisas espirituais ou religiosas. Mentira! Calma aí, se o presidente estiver a violar a Constituição ou a lei do país, achas que tem um líder aqui nesse país religioso que tem condições de ir ao presidente e dizer como fez Natan: estás em pecado, arrependa-te, estás morto? Ele vai morrer. Por quê? Porque ele está abaixo. Olha só a hierarquia espiritual. Tem os principados das nações. Depois tem os bruxos, ou então os satanistas. Sim. E depois tem os políticos. E depois tem a religião. Esses são os três braços de Satanás que governam na terra. Esses três têm o mesmo intento, como diz no livro do Apocalipse, têm o mesmo intento, trabalham o mesmo Senhor, a missão é a mesma. Sim, podem tentar falar linguagens diferentes aqui, mas à noite tem a mesma linguagem. Mas quando o homem de Deus, aleluia, abala o principado de uma nação, quando o homem de Deus vence os poderes das trevas, quando o homem de Deus, aleluia, toma o reino de Deus estabelece naquele país, então os governos da terra, como está escrito no livro de Apocalipse, andarão sobre a luz que vai nascendo sobre aquele homem e sobre a glória que nasceu sobre aquele homem, e os povos da terra que estão na escuridão também andariam sobre a luz do evangelho, então a glória de Deus que nasceu sobre esse homem. Os homens estão apagados, são das trevas, são estrelas errantes cuja escuridão está reservada para o dia do juízo. Quem é que vai aceitar o conselho dele? Ele é que anda sobre o poder dos reis da terra, porque eles são corruptos, eles não podem repreender o rei, não podem repreender, aleluia, os governantes. Veja só, por exemplo, um homem da metodista, você foi da metodista, não lhe mataram? Esse o antigo líder do SICA, não sei se é SICA, como é que se chama? Então, onde? Não morreu? É que tinha sido envenenado porque numa reunião não sei se é de onde, do governo, ele repreendeu os ministros daquele tempo, José Eduardo, e disse: vocês estão a maltratar. Qual é o nome dele? Otávio Fernandes. Conhece? Ok. Então onde? Não morreu? Foi envenenado. Porque ele repreendeu: vocês estão a maltratar o povo, vocês estão a roubar o povo, vocês têm que mudar. E estava lá o ministro na altura, parece, não sei se já não me lembro, sei qual é, ficou chateado, eu creio que a notícia correu e lhe envenenaram. Tira esse homem dali. Por isso esses que vão lá, Luiz Nguimbi, não sei o que, tem que tocar palma. Quando o presidente tiver a falar, ele tem que aplaudir, tem que dizer, só se fala sim, senhor, sim, senhor, obrigado. Se ele falar, vai lá, fala com a igreja, sim, senhor. Ainda que seja contra a igreja, ele não tem autoridade para falar o contrário, ele tem medo da sua vida, ele é um escravo, é um pecador, é servo do pecado, não tem autoridade. Mas um dia que, aleluia, a igreja prevalecer, um dia que aparecer uma igreja que sujeita os principados da ira, então os governos da terra terão que dobrar o joelho, como disse o Rei da Glória: pela minha vida, jurou o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante de mim e toda língua vai confessar que eu sou o Senhor. Como? Tem que haver alguém na terra que ousa caminhar com Deus, que ousa desafiar os poderes das trevas. Os nossos inimigos não são os daqui, são os principados da ira e as suas potestades, são abalados, aqui eles têm que se sujeitar. Quando você vence os principados da ira, aqui, quer a religião, os governantes da terra, os satanistas, têm que, aleluia, obedecer às suas regras, porque o mundo é feito de hierarquias espiritual. Sim, aquele que venceu é que vai ser chamado de pai, aquele que tem o reino na sua mão é que vai ser, aleluia, aclamado, aquele que tem o reino é que vai aconselhar o rei, aquele que tem o reino
Deus é que vai ordenar e todos têm que obedecer, como está escrito, bramiu o leão, quem não vai temer? Tem que ser um leão, esses são cachorros, são raposinhas, são raposas, calma aí, eles, os governantes, são leões do inferno, e você é um pastorinho, uma raposinha, tenta ir desafiar um leão, vai ser devorado. Ouviu, Sianuki? Ouvi muito. Glória a Jesus. Eu Parece quero... que ainda não aqueceu, né? Não, já está quente, já está aqui os comentários. É sempre um prazer ficar a ouvir as palavras vindo com muita autoridade e unção. E eu quero apelar a todos os amigos e amigas que estão a nos acompanhar, partilhem ao máximo, vão dando gosto e vão aumentando os corações para o Facebook receber a informação de que esta live está quente. E assim, a maior parte dos angolanos devem ouvir isso. Vamos ouvir isso. Isso já está muito quente, apóstolo. Já que estamos a falar que o mundo físico se submete ao mundo espiritual, e eu vou aqui abordar certas coisas relacionadas ao mundo físico e social, e o apóstolo vai entrar sempre no lado espiritual da coisa. Eu quero falar um bocadinho sobre esse espírito, nós falamos espírito anti-progresso. Bem, todos nós sabemos através da história que os europeus colonizaram não só a África, mas também as Américas e a Ásia. E nós, em África, temos considerado que a África tem sido até agora uma fazenda dos europeus. Os líderes africanos praticamente trabalham a favor das grandes potências. Mas também há uma coisa, eu noto que além da exploração das grandes potências nos países africanos, dos recursos naturais, nós temos, por outro lado, os líderes políticos africanos que têm sido gananciosos, que não têm dado direito ao seu próprio povo. E, por exemplo, há tempos eu estava a conversar com um pastor, e posso aqui dizer, o apóstolo conhece o pastor Anjo, o apóstolo Anjo, e eu falei para ele, estou a levantar leite aqui no postinho, ele disse, poxa, aqui nem chatidão. Então, eu praticamente estou numa outra realidade, estou num outro país. O Brasil também é um país do terceiro mundo, o Brasil também foi colonizado pelos portugueses, o Brasil também tem corrupção, mas pelo menos você nota que há certos direitos, apesar de toda essa corrupção, há certos direitos, e aqui o apóstolo tem muitos seguidores brasileiros, há certos direitos que o povo brasileiro usufrui. Por exemplo, o Brasil é um país que você tem direito ao medicamento, quando você faz uma consulta, não paga nada. Você tem direito ao leite. Eu estou aqui, sou estrangeiro, mas recebi um certo apoio no período da pandemia, que equivale por aí, vamos falar, uns 160 mil kwanzas, enquanto que o nosso governo prometeu 8 mil kwanzas, e esses 8 mil o povo não viu. O povo, estamos num país com muita riqueza, muita prosperidade, o povo vive por cima da riqueza, mas apanha comida no lixo, é uma miséria autêntica. E, como falamos aqui, o mundo físico se submete ao mundo espiritual. E se nós tivéssemos líderes mais justos, líderes patriotas, que se comprometessem, solidários, por exemplo, nós vimos festas, casamento de luxo, quer dizer, há uns muito ricos e outros muito pobres. E cantou o Dog Murras, acho que o apóstolo, não sei se conhece o Dog Murras, ele falou uma coisa importante na sua música, ele diz assim, boa Angola para o americano, boa Angola para o português, boa Angola para o senegalês, boa Angola para o maliano, para o angolano. Quer dizer, eu fico a ouvir essas músicas e reflito. Até um cantor secular notou que o maliano chega em Angola, prospera, o senegalês chega em Angola, prospera, o congolês chega em Angola, prospera, o brasileiro, o português, prospera, mas o angolano vive acorrentado num espírito do antiprogresso, uma miséria tal. Espiritualmente, como é que o apóstolo explica isso, e esse espírito antiprogresso que é, e como vencer isso? Olha só, é assim, bem você falou e é verdade que o mundo físico é dependente do mundo espiritual. As coisas que estão no mundo espiritual, que acontecem no mundo espiritual, se manifestam no mundo físico. Satanás distribuiu ou dividiu as nações em territórios, e em cada território meteu lá poder. Sim, aqueles que lá no livro de Daniel você vai encontrar que travaram o anjo que vinha trazer notícias, então resposta à revelação a Daniel, e Daniel, o anjo anunciou a Daniel dizendo, eu estive com os príncipes da Pérsia, em outro lugar ele chama eles os reis da Pérsia, 21 dias, ou então 3 semanas, hoje eles existem em todas as nações, esses príncipes de Angola, príncipes do Congo, príncipes de não sei do quem, de Portugal, todas as nações. Agora, cada principado tem as suas especificidades, cada principado atua com características diferentes, há principado da guerra, há principado da miséria,
há principado onde a prostituição é abundante, há principado o povo escravo, há principado o povo sim prospera, mas aquela prosperidade é para lhes matar, como os principados da Europa, o povo consegue prosperar, mas a prosperidade é veneno para irem para o inferno, para não buscarem Deus, é o conforto que não nos leva a buscar a Deus. Sim, principados diferentes. E agora eu vou te falar dos principados da África. Os principados da África são principados da escravidão, e o povo africano foi considerado como a última reserva de Satanás, como o povo, sim, escravo de Satanás, que outros povos conseguiram a liberdade, essa liberdade falsa, conseguiram a liberdade, democracias e prosperidade, mas o povo africano foi mantido na escravidão, na miséria e na desgraça, e por isso todos os governantes que sobem na África vêm para maltratar o seu povo. Como eu já falei, eles não têm autoridade. Qualquer que tentar vir para mudar vai ser destornado, qualquer que tentar vir ajudar o seu povo vai ser destruído, e por isso ele tem que trabalhar mentindo, com políticas falsas, com discursos falsos, dizendo que tudo vai mudar, mas na prática ele não pode fazer nada, porque ele é um simples escravo. O Principado de Angola, o Principado de Angola é terrível. O Principado de Angola, a nação angolana foi vendida por Ngola Quiluange. Quando aparece um satanista, um feiticeiro ou um bruxo que faz um grande pacto, alcança o nível do satanismo, então há pessoas que venderam suas famílias, há bruxos que venderam províncias, cidades, há bruxos que venderam tribos inteiras, há bruxos que venderam, e Ngola Quiluange vendeu a nação angolana. Angola é escrava, por isso os portugueses escravizaram mais na África o povo angolano do que qualquer povo, demoraram mais na África e Angola do que em qualquer povo. Sim, eles foram, mas até hoje continua a piscar o olho em Angola, e por isso você vê, depois que os portugueses foram, ficaram outros colonos. Nunca Angola foi governada por um angolano genuíno, nunca. Desafio todos para responderem isso. Por quê? Por que Angola não tem um angolano genuíno no poder dos 3 presidentes que passaram aqui? Por quê? É o espírito da escravidão. Sim, o angolano não consegue prosperar na sua própria terra. Sabe por quê? Porque o espírito da escravidão está no sangue dos angolanos. O angolano, para prosperar, tem que fazer pacto com Satanás, tem que se envolver com as trevas, vender a sua alma, sacrificar a sua família, e assim pode ser um famoso, pode ser um grande, todos os que você está vendo aí. Mas pelo esforço, pela justiça, pelo suor, o angolano não consegue nada. O espírito antiprogresso, então os espíritos antiprogresso amarraram todos os angolanos, perseguem todos os angolanos, e eles juraram: nenhum angolano pode prosperar, nenhum angolano pode vincar, e por isso os estrangeiros têm facilidade. Os partidos, como o partido que governa esse país, é um partido de matriz, aleluia, estrangeira. Seus fundadores são estrangeiros, ou então são filhos dos estrangeiros, e por isso seus presidentes que dominaram até hoje são estrangeiros. Por quê? Para melhor destruir o povo, porque nenhum mercenário, nenhum estrangeiro tem amor por aquele povo que não é povo dele. E assim a escravidão tem sido muito dura para esse povo, e assim todos têm que se sujeitar. Os antiprogressos não deixam. Você falou do Malhano, o Malhano vem, monta uma cantina agora aí, e você vai ver todo mundo a correr para Malhano. E o angolano, talvez a cantina dele está em melhores condições, investe mais dinheiro, mas daqui a pouco faliu. Por quê? Tudo amarrado por angolano. Sim, vai no hospital, tem um papel, tem receita, e vai na cantina, vai no quê? Na farmácia, vai no hospital para internar, não há condições, é incrível, mas a televisão vai, viu? A grande escravidão, a televisão vai e começa a afirmar os lugares bonitos que eles prepararam para mostrar ao inglês, aos americanos, dizerem: os hospitais de Angola cheira bem, cheira bem. Mentira, mentira, mentira. Sim, por isso, não é somente Angola, quase toda a África, nem mesmo a África do Sul conseguiu escapar disso. Veja, por exemplo, a realidade da África do Sul, Luciano. Saíram os escravazistas brancos, chamados boeiros, não sei se é boeiros ou como, aqueles brancos aí, e agora vieram os próprios sul-africanos negros. O que eles estão a fazer? Nada
nada, até piorou. Eu tenho a certeza que aquele povo só não tem saudosismo, saudades do apartheid, porque o apartheid foi duro para eles, mas lá no fundo eles sabem que muitos viviam melhor no tempo da apartheid do que agora. É miséria tremenda. Eu estive lá na África do Sul, é miséria tremenda. A economia ainda continua na mão dos brancos. Os brancos perderam o domínio político, mas eles continuam com o domínio econômico. E agora, quem tem o dinheiro é que manda. E esses governos têm que conversar em ações, aleluia, lá no quarto escondido, para fazerem negociações, concertos, alianças, mas o povo não sabe nada. E o povo sofre, e o povo é enganado, e o povo é maltratado, mas não são os governantes que estão atrás disso. Eles só estão a obedecer o príncipe das trevas. E o povo angolano foi amarrado. E eu vou vos falar por que a África é muito odiada por Satanás. A África é odiada por Satanás. E veja só, vamos até na matriz política. Qualquer presidente africano que não favorecer a Europa está fora. Qualquer presidente africano que não abrir as portas para o Ocidente ou para os americanos está fora. Está fora. Não vai demorar, vão lhe assassinar, vão levantar guerra, vão incitar um grupo, alguém, vão armar um exército para desestabilizar a África. E os ocidentes conseguem governar a África através da desorganização, através dos conflitos. Sim, eles fomentam. Não é isso que falava Savimbi? Savimbi, não sei se você já era mais velho. E Savimbi começaram a lhe apertar com as ações. Ai, porque o Savimbi está a fazer isso, Savimbi. E ele falava, em um mundo, ele dizia, estava lá Margaret Einstein, esses aqui de dia estão me condenar e à noite me ligam a dizer ataca, está vir o armamento, está vir o dinheiro, viu? Lhe falavam, o Savimbi é assassino, Savimbi dizia não vamos lhe ajudar, à noite dizia mentira, os cargueiros estavam a cair na jamba. Por quê? Porque o europeu gosta que haja desestabilização, conflito, sim, e todos os presidentes africanos são corruptos, trabalham para os seus ventres, querem enriquecer, e por isso os europeus o que eles fazem? Lhes abrem as portas e dizem, tu és bem-aventurado, tu és... Sabe o que acontecia na França, Sihanouk? Quando Mobutu ia na França, quem ele recebia era o François Mitterrand. François Mitterrand não mandava o ministro do Estado, nem tampouco outro ministro. Para ele, no aeroporto, François Mitterrand e ele disse, sabe por quê? Porque Mobutu levava na sua mala diamante para o presidente. Ele sabia, não, se for mandar a outra pessoa, vai desviar os diamantes. Ele vinha e lhe recebia. E o Mobutu achava que mandava a França. E ele dizia, eu mando, quando chegava aqui em Ningala, lá no Congo, dizia, os belgas são meus, eu mando na Bélgica. Lhe falaram, constrói cidades, construi não sei quem, cidades, arranha céus, e quando eles acharem que os interessa, ou então que você já não presta, esticam a corda, te viram as costas, você liga, ó fulano, me ajuda, olha, não sei quem, e eles não te respondem. Oh, mas calma aí, eu vos dei dinheiro. Sim, porque depois você perde tudo. Não é isso que aconteceu com os marimbondos de Angola? Os europeus, os portugueses, começaram a lhes incentivar. Os portugueses sabiam que o dinheiro que saía de Angola era dinheiro roubado. Não falavam por quê? Por que não falavam? Porque sabiam que estavam aí a financiar as economias dele. E diziam, calma, depois mais tarde vamos recuperar isto tudo. Não recuperaram? João Lourenço está conseguindo tirar o dinheiro que está em Portugal? Não consigo. Eu ouvi, não faço política, mas eu ouvi o primeiro-ministro dizer, papo, não vai ser fácil. Não vai ser fácil nós devolver, pá, temos que negociar. Não, ele foi claro. Está lá. Não devolveu por quê? Porque aquilo está a financiar a economia portuguesa. Mas eles já sabiam que isso ia acontecer. Por quê? Porque a inteligência, estou a falar inteligência humana, a inteligência, os homens inteligentes, eles já pensam no amanhã, eles sabem das consequências do amanhã. E por isso eles abriram as portas, sabiam que depois disso ia dar mal e eles iam abandonar todo o dinheiro aí. Onde está o dinheiro do Savimbi? O dinheiro do Savimbi não desapareceu? Savimbi foi enganado? Sabe o que aconteceu? Savimbi viu, não. Ele pensou que ele era inteligente. Muitos pensam que eu só falo mal do MPLA. Falo tudo mesmo. Tudo é farinha do mesmo saco. Savimbi disse assim, calma aí. Eu, como não sou governo, então vou arranjar meus amigos pulas, franceses, não sei o quê, e ele colocava os dinheiro da UNITA, que tirava dos diamantes e não sei da venda do marfim, madeira e outras coisas aí, e ele colocava nas contas desses estrangeiros
E o branco europeu, não sou racista, o europeu, quando ele quer te tirar dinheiro da África, ele te bajula, ele te fala todos os nomes. François Mitterrand ia receber as malas do Mobutu, o presidente do Togo ia receber as malas de Savimbi. Quando Savimbi ia para o Togo, o presidente do Togo, não sei qual é o nome dele, ia correr no aeroporto, pegava a mala, porque Savimbi levava aquelas pedras grandes, diamante. Mas quando, glória a Deus, arrebenta, eles te viram as costas. E assim aconteceu com os marimbondos daqui. Investiram lá, investiram. Eles sabiam que aquele dinheiro era roubado, mas não falaram, porque eles estavam a lhes ajudar. E quando chegou a hora, tudo está preso lá. As casas, as empresas, tudo. Por quê? Porque o branco é inteligente. Bem falava o meu pai, não sou a favor da expressão do meu pai. O meu pai dizia, o branco é Deus. Mas o negro, ele só olha no diamante, no dinheiro, mas o branco está a pensar o futuro, as consequências futuras, as reações futuras, e por isso foram pescados na mandíbula. Todos os presidentes africanos caem nessa mentira do Ocidente. Aí está. Muito bem, muito bem. Apóstolo, nós vimos o caso do Calupeteca, que dizem que bicou, chutou ossadas da cabeça dos sobas, provocou espiritualmente, tem que falar que também ia trazer avivamento, bicou tudo aquilo e que a prisão dele foi uma retaliação. E o apóstolo concorda com isso? Essa prisão do Calupeteca, por exemplo, a nossa lei diz que a pena máxima são 24, mas por ir a ele levou 28, passou e tudo da lei. Como o apóstolo analisa essa questão de Calupeteca? Calupeteca é um problema muito espiritual. Esse problema do Calupeteca está além metafísica, não sei se é assim que vocês dizem, acima do físico. É mesmo 100% espiritual. Eu vou vos falar revelações aqui muito profundas. Preste atenção. Calupeteca nunca foi homem de Deus. Calupeteca é um satanista. Satanista não pode trazer avivamento na terra. Calupeteca não era de Deus, não é de Deus. Mas o que aconteceu? Vou vos falar. O MPLA tinha completado 40 anos. Xanoque, estás preparado? Ainda bem que estás no Brasil. Isso aqui, amanhã os cães vão se mover. Preste atenção. O MPLA estava já para completar 40 anos da sua existência. Quando o MPLA subiu no poder, não havia feito sacrifício. Quem favoreceu o MPLA para subir no poder foram os portugueses. O Principado usou os portugueses para lhe entregarem o poder e fatigaram os outros. Até o outro que estava em melhores condições do que eles, politicamente falando, FNLA. Eu entendo bem tudo isso. Meu pai me contou toda a história. Agora veja. Quando eles subiram no poder, eles tinham que pagar dívida. A dívida que o MPLA pagou foi o 27 de maio. Porque o diabo não coloca alguém lá sem derramar sangue. Eles estavam vindo dos maquis, não sacrificaram, não fizeram qual guerra que fizeram. Estavam lá a bombear somente. Os outros que vinham do Congo vinham, disparavam um tiro, fugiam, atravessavam a fronteira e diziam que é guerra. Qual guerra é essa? Agora veja, presta atenção. Eu sou muito polêmico, né? Quando eles subiram, eles tinham que pagar o preço elevado, então o sacrifício, eles como se fosse, tinham feito quilape. Sabe quilape? Na nossa terra, você recebe sem pagar, depois para pagar. Então, no 27 de maio, o MPLA criou aquela situação, todo mundo dos espíritos, bruxos, macumbeiros do MPLA, criaram aquela situação, incitaram Nito Alves e outros companheiros, com descontentamento, então nem mesmo a investida da UNITA com as forças regulares apoiadas pela África do Sul e pelos americanos e depois de 40 anos aquele pacto terminou, porque eles fizeram esse pacto há 40 anos. E quando terminou o pacto, eles precisavam derramar outro sangue.
E geralmente tem um que eles acham, um companheiro deles à noite, e eles que criam uma situação lá no mundo do espírito, incitaram o Calpeteca sabia o que ia fazer. O Calpeteca foi sacrificar o povo. Ele sabia que aquilo ia acontecer. O Calpeteca era amigo do Kundi Payama. O Kundi Payama subia lá. De noite para dia, Kundi Payama virou costa, Calpeteca. Aquele foi sacrifício que renovaram para manter o partido no poder, se vocês não sabiam. E derramaram muito sangue, foram enterrados, sim. Até hoje não pisa ninguém naquele monte. Tem lá uma unidade militar. Por quê? Estão a esconder o quê? Ouviu? Então, quando o mundo do espírito quer fazer sacrifício, quando os bruxos querem fazer sacrifício, usam alguém. Usam um partido para fazer golpe do Estado, usam manifestantes. Porque aquele ataque que fizeram à Calpeteca era para sacrificar a UNITA, se vocês não sabiam. O imperador incitava a UNITA para fazer manifestações violentas e depois eles iriam derramar sangue. Só que o Samakuba foi inteligente, como um outro também das trevas, e ele avisou os outros, cuidado, eles querem matar. Samakuba era incitado pelos jovens, esse movimento outro revolucionário, não, primavera árabe. Ele lhes falou assim, estão mortos. Estão a confiar que nos americanos vão virar as costas. Os americanos têm poços de petróleo aqui a explorar. Vão os matar e eles vão depois lamentar. Vão condenar e tudo não vai mudar nada. E muitos chamaram o Samakuba como um frouxo. Quando viram que o Samakuba foi inteligente e não entrou na jogada deles, então acharam aquele herege. Porque ele profetizou que em dezembro haveria fim do mundo. E como o diabo gosta disso. E assim arrastou multidões, abandonaram as escolas, abandonaram os empregos, abandonaram as casas, venderam as casas, foram lá levados por quê? Por uma profecia falsa, como da Lena White. Sempre eles erraram, porque ele é descendente do sétimo dia. Sempre eles erraram, sim. E assim foram sacrificados. E o MPLA ganhou estabilidade. Ouviste, ô Sanuco? Exato. Então significa que não precisa ir lá bicar ossada de sobas e por aí fora, o avivamento... Tudo aquilo é mentira. Então, mas calma aí, o mesmo soba que disseram que o Calpeteca pisou as ossadas do soba, hoje não está preso? Na política não há amizades, há interesses. Quando os interesses se forem embora, os amigos tornam inimigos. Aquilo tudo é... Calma aí, quando a pessoa morre, os bruxos matam alguém, eles vão inventar sempre uma história. Um ataque cardíaco. Porque excesso de velocidade. Porque os carros estavam em mau estado, não sei do que. Sempre assim, o mundo físico tem que arranjar uma resposta para explicar. Todos os fenômenos, eles explicam. Vamos explicar do sentido deles só para conseguir convencer a humanidade. Então, aquilo tudo porque é ossadas, porque papapá, é tudo mentira. Possivelmente o povo soube que mandava os seus discípulos para fazerem aquilo. Possivelmente. Ou então o povo Calpeteca foi incitado por Satanás, pelo seu chefe, para mandar os seus homens. É possível, porque quando o diabo quer derramar sangue, ele cria conflito entre as pessoas. E do conflito vai arrebentar a guerra. E da guerra ele vai derramar sangue. E depois ele vem. Aquela lei, tá uma lei aí, cria problema, depois resolve o problema. Ouviu? Estratégia da manipulação. Claro, por que o Calpeteca não morreu? Porque senão o Calpeteca seria assassinado. Mas como ele estava no negócio e prenderam ele, está lá. Você vai ver que não vai fazer os 28 anos. Resista a isso. Não vai. Vai chegar uma clemência, vai não sei o que, vão lhe tirar, sai fora. Você ainda não saiu. Ainda não saiu. Bem, apóstolo, falando sobre isso, sobre os nossos grandes problemas em Angola e em particular em África, vamos falar agora de um outro problema espiritual que é bem visível e patente na vida dos angolanos, dos africanos. Vamos falar do fenômeno de marido e mulher da noite. Eu recebo muitas pessoas, e que enche a igreja dos falsos profetas, maioritariamente são mulheres que precisam de felicidade. Muitas até têm bom poderio financeiro, bom emprego, mas sentimentalmente a coisa não vai bem. E eu recebo também, já falei aqui, tem um grupo que lidero de oração pela vida sentimental. Se deve isso, muitos pais em Angola e em África, e houve um teatro, e tudo que eu falo tem sempre uma história, ou música, um teatro. Houve um teatro do Cambambis, o velho Sarabia, o título é O Feiticeiro Inteligente. Aquele teatro, para quem assistir,
Eu ainda era pequeno naquela altura do Encena, mas é bem espiritual. E ele diz o seguinte: Melita, para além de filha, também é minha esposa no feitiço. E ele fisicamente é pai da menina, mas espiritualmente era rival do marido da menina e rejeitava todos aqueles que se apresentavam como pretendentes. E nós temos essa realidade no nosso contexto histórico real. Você vê que os pais, sem mais nem menos, rejeitam esse gerro não, ou aquele não, mas ele já viu que essa vez está a entrar um crente que vai trazer salvação para essa casa e eles rejeitam. Fala-nos um bocadinho sobre esse fenômeno de marido da noite, mulher da noite, de mulheres que estão à procura de ajuda espiritual e por vezes acabam por cair na mão de falsos profetas, ao invés de ajudar. Tem uma menina que me disse que tinha mau cheiro na sua vagina, procurou um profeta e ele disse: não, para esse mau cheiro sair tem que fazer sexo contigo. E ela veio ter comigo, e eu perguntei se aceitou, disse não aceitei, e ele me disse que assim mesmo que está de menstruação, com sangue de menstruação, é mesmo bom para o demônio sair. Fala-nos um bocadinho sobre esse fenômeno, apóstolo. Epa, é assim, a magia africana é terrível, ele não existe só na África, mesmo lá nas Europas, nas Américas, mas aqui a bruxaria mais pesada de todas as pesadas, aqui é como se fosse que a origem, onde começou e começou a se espalhar no mundo, aqui, sim, por isso também, esqueci de falar isso, por isso o sofrimento do povo africano é por causa não somente da tradição e por causa da bruxaria, e o feitiço é filho da tradição, a tradição é a primeira, depois que nasceu o feitiço, e o povo africano está atolado na tradição, na bruxaria, e a bruxaria daqui é muito pesada. Isso existe, homem noturno, marido da noite, as pessoas que carregam esse espírito. Esse marido da noite pode ser um demônio e pode ser um homem. Pode ser um homem, um tio, um avô, um vizinho, um pai, até o pai. Pode ser mulher, a mãe, aliás, a mãe fazendo-se de mulher da noite. Não existe homem noturno, existe também uma mulher noturna. Geralmente as pessoas que foram atacadas com essa maldição, muitas delas herdaram isso. Tem um espírito hereditário. Espírito hereditário significa que as famílias todas sempre foi assim, um espírito de geração em geração. Você vai encontrar naquela família que o relato, quer das avós, quer das mães, quer das filhas, das netas, é a mesma. Ninguém consegue casar, ninguém é feliz. Todos têm 3, 4 casamentos, separações, divórcios, amarração, cheiro. Isso que você falou é verdade, porque ele coloca cheiro no corpo daquela jovem ou daquela mulher, para que ninguém ande com ela. E esse espírito é ciumento. Quer o demônio como bruxo pode fazer de homem noturno. E ele faz ciúmes, ele não aceita que a mulher dele seja tocada. Ele até admite que namora, faz outra coisa lá fora, mas casamento eles não admitem. Até pode casar, mas depois ele vai perseguir a semente e vai destruir o casamento. E por isso as mulheres estão a sofrer, sofrimento infernal. E agora vieram os adivinhadores da Nigéria, ou então os que vieram do Congo e outras nações, vieram aumentar o sofrimento do povo. Deixa eu te falar, Oceanuki. Está a ver essa doutrina das adivinhações africanas? É semelhante à doutrina do candomblé. Você está no Brasil, candomblé, espírita. Aqui também temos os espíritas, aqueles que chamam mãe de santo, as santas, aqueles andam de branco, como a igreja toquista é uma igreja espírita, o próprio quimbango e outras aí que provenientes da igreja católica. A própria igreja católica no geral não, mas tem áreas, alas como santuários. Sim, esses sobrevivem os demônios. Papai Enoque, Teosófica Papai Enoque, sim. Olha, esses sobrevivem, sim, dos demônios. Os demônios é a riqueza dessas igrejas ou religiões, quer dos falsos profetas, das adivinhações, quer das igrejas espíritas. Até o candomblé, não digo que é uma igreja, né? Candomblé é assumido que é macumba, mas aqui, agora, aquelas igrejas que dizem, até pregam Jesus, mas verdadeira sinagoga de Satanás, onde há visões, profecias, adivinhações. Não que não existe isso da parte do Senhor, estou falando da parte do inimigo. Então, aqueles espíritos viraram anjos nesses lugares. Quer dizer que quem tem aquele espírito vai dar dinheiro ao quem? O problema do povo virou prosperidade para as igrejas. O povo tem que passar mal para trazer dinheiro na igreja. E por isso você vê, esse falso profeta, isso que você falou. E ele foi, não tens homem noturno, mas eu tenho que entrar primeiro em você para tirar
esse homem, o Steve Jobs também fazia isso. As mulheres que não concebiam, não, eu tenho que entrar em você e eu vou colocar a minha semente santa e você vai conceber. Muitos maridos receberam, não somente na Nigéria, aqui em Angola, receberam filhos que não são deles, é dos profetas. E ele lhe falou, esquece, entrega no teu marido. Por quê? Porque o falso profeta é um feiticeiro. E o feiticeiro negocia com o demônio. O que ele faz para uma mulher que não concebe? Negocia com ele. Abra a ala para eu marcar golo, depois volta a fechar. Pelo menos ele vai glorificar o papai Enoque, vai dizer que naquela igreja e vai conceber. E aquele filho é um demônio. Não é que não seja pessoa, mas já nasce endemoniado com o mesmo problema da mãe. Pior ainda, como disse Jesus, pior do que o inferno. Então, esses falsos profetas faturaram do problema do povo. Eu estava a falar com os pastores isso. Eu falei, nós vamos fazer tudo para acabar com os atendimentos na igreja. Não a 100%, mas é isso que fez sofrer o povo. Atendimento. É isso que fez sofrer o povo, Sianuque. O povo está a sofrer por causa dos atendimentos. Porque o atendimento é o meio aonde aconteceram e ainda acontece barbaridade, onde as pessoas vão falar das suas vidas íntimas, onde as pessoas vão se expor, e os falsos profetas se apoderam disso. Se ele ver que aquela mulher é necessitada, é uma carente, porque ele falou, depois ele sabe que uma mulher carente é fácil se desviar, é fácil cair, ele seduz, ele faz promessas, sim. Atendimento. O povo tem que viver a fé. E para viver a fé tem que ter a palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Porque esse povo que vive dos atendimentos é um povo ignorante. Que não quer nada da palavra. Só quer dos amuletos. Quer falar dos seus problemas. Só querem solução. E assim os falsos profetas se apoderaram. Cobrando, sim, esses serviços. Sim, denunciando suas vidas. Falando das suas vidas íntimas a pessoas que não são dignas, porque são mercenários, e assim se tornaram escravas. Se ele descobrir que você tem dinheiro e está a passar um problema esse como um homem da noite, acabou. Ele vai atrás de você. E se ele ver que o teu marido é um problema, ele põe você contra o marido. E diz, o marido é o próprio problema. O marido é o demônio. O marido é o marido da noite. Enquanto você continuar com ele, nunca vais conceber, nunca vais estar feliz, nunca vais ser abençoada. E ela faz divórcio e depois daqui a pouco está a andar com o profeta. E o profeta está a dizer, Deus me disse que a minha mulher é a irmã fulana. Por quê? Porque ele viu que aquela senhora tem bens, ele quer sair da miséria, e aí depois entra na vida dele, umas não ficam com eles, mas só andam com elas. Isso fez o Eliseu, fizeram todos eles, fazem todos esses falsos profetas. O sexo lhe segue, a profanação, o adultério, sim. Por quê? Por causa do sofrimento do povo. Mas a verdade, glória a Jesus Cristo, é como luz, e é luz que vem revelar todas essas práticas erradas. E o povo pode ser liberto, pode, através da palavra de Deus. Sim, pois está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Mas quem é que vai te libertar? O Filho de Deus, e o Filho vai usar um homem de Deus, não mercenários. Mercenários não libertam nada, pioram ainda a tua situação. Hoje mesmo estava a falar, como assim? E eu falei com ele que não falaria, ninguém vai lhe conhecer, né? E ele me falou disso. Estou a vir da igreja pentecostal e eu estava a andar com o meu pastor. E eu falei, se eu abrir a boca e falar, vão dizer, esse gosta. Disse, muitos anos andar com ele. Mas a minha consciência, se me acusava. Eu dizia, isso está errado. E quando ele falava, isso está errado, ele dizia, esquece. Deus vai entender. Deus é bom. Viu, Sianuque? Existe homem noturno, existe. E é preciso você procurar um homem de Deus que está ungido por Deus para expulsar esse demônio e te mostrar o caminho da verdade. Porque não adianta expulsar o demônio, sair dali, vai nas práticas erradas da prostituição, vai nas práticas do umbandismo, da tradição, depois o demônio volta. Jesus falou, o espírito imundo, quando tem saído, depois ele voltará, não mais sozinho, mas com sete, e a vida daquela pessoa será pior do que antes. Então o homem de Deus te liberta e mostra o caminho. Qual é o caminho? O caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho estreito, o caminho da santidade, e você vai depois se armar, e você própria vai se tornar uma guerreira, vai se autodefender. Não depender a 100%, desde 30 anos sempre a depender dos amuletos. Se não te pôr as mãos, não vais dormir. E assim vocês pagam uma fatura muito grande.
Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Já, apóstolo, uma pergunta que sempre as pessoas fazem, ficam indignadas. O apóstolo já me respondeu essa pergunta. Só vou fazer publicamente para que também as pessoas tenham uma resposta pública. Será que o apóstolo, existem outros homens de Deus? O apóstolo já me falou que os que apareceram e os estão a sofrer, e está ligado também ao espírito anti-progresso. Queria que o apóstolo nos explicasse muito bem sobre isso. Onde estão, então, os outros homens de Deus que não apareçam assim como o apóstolo apareceu? Epa, isso é muito complicado. Deixa eu vou te falar uma coisa que é muito profunda, Sianuki. É assim, a África, Angola, na África é terrível. Os poderes das trevas são terríveis. A bruxaria é terrível. As potestades da África são muito pesadas e poderosas. O Principado de Angola é terrível, é só você ver. Como é que você acha um país onde um homem ficou 38 anos no poder? Como é que você acha um país que um partido há mais de 40 anos está no poder? O que você acha com isso? Se mostra a força do Principado. O que você acha em um país que a religião é muito forte, o catolicismo é forte e as igrejas evangélicas todas caídas, tradicionais, sim, todos, até pastor, para você vingar tem que fazer pacto com o diabo. Você não sabia disso? Para vingar tem que fazer pacto com o diabo. Esse juramento que eles fizeram não é somente no campo financeiro, até principalmente no religioso, espiritual. Para vencer aqui, você tem que abalar eles, tem que lhes colocar de joelho, tem que te respeitar. E sabe o que levou, aleluia, o homem da cruz ser respeitado? É a cruz. E essa igreja não carrega a cruz. Sem a cruz, não há vitória. Pois está escrito, juro, pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim e toda língua vai confessar que eu sou Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. E essa igreja não leva cruz. O que é isso, cruz? A renúncia da própria vida. Essa igreja não tem uma vida de oração. Essa igreja jejua uma vez a outra. Essa igreja, os pastores oram 10 minutos. Vai libertar quem? Ele foi um escravo que precisa ser liberto. Esses pastores todos que estão a trazer essa profanação, você vai me perguntar para eu acreditar neles? Não! Tudo é lixo. Houveram homens que tiveram iniciativas, tentativas, eu próprio estive com eles, que não tinham pacto com o diabo, que não eram satanistas, não eram feiticeiros, mas evaporaram na caminhada, porque aqui não é fácil. Quando Agostinho Neto falou que Angola seria, por vontade própria, trincheira firme da revolução em África, não falou somente no sentido político, é muito mais no espiritual. Aqui é o epicentro da guerra. Quando o diabo descobre que aquela nação foi escolhida para um propósito especial de Deus, o diabo investe sobre aquela nação. O investimento sobre aquela nação é para que aquelas pessoas comissionadas para vir libertar ou cumprir o propósito de Deus encontrem dificuldades. Por isso Jesus diz, desde os dias de João Batista até hoje se faz violência. Porque João veio para cumprir uma missão muito difícil e importante, apresentar o Filho de Deus. E o diabo investiu. E Jesus está dizendo que desde aqueles dias não é fácil. Não somente naquele dia, e nós estamos no tempo do fim, e Angola foi escolhida, é uma nação escolhida por Deus para trazer o avivamento na terra, a última comissão, a chuva seródia, a última chuva, a última colheita. O que é que você esperava? Por isso tem ditadores terríveis, homens, como já falei, estrangeiros dominando sobre esse povo, sem piedade. Os macumbeiros daqui, é aqui onde tem um exército que guerreia as guerras mundiais, se você não sabia. Aliás, você também estivesse com aquele feiticeiro quando ele falava isso. Ele dizia que homens desgostosos de si mesmo. Exato. E eles dizia que os controladores do mundo. Sim. Quase todos angolanos. Quando eles começaram a ver o Paulo Anguissu agitar os ventos lá da Coreia, eles já queriam ir atacar o Paulo Anguissu. Viu? Aqui queriam já ir. É aqui. Aqui é o trono de Deus, aqui vai nascer o grande avivamento. E o diabo fez um grande investimento. E por isso todos que tentarem levar sério o evangelho aqui, terminam na praia, mortos. Se não são corrompidos, vão se frustrar. Ou então vão matar eles. Uns estão doentes, uns vão ficar doentes, uns ficaram frustrados, vão desistir, casamentos destruídos. É incrível. E por não conhecerem essa verdade, eles desistem. Muitos estão presos, entraram na guerra, foram manatados. Você está pensando, você mesmo falou, o Paulo fez guerra, Lutumba já orou muito, era porque ele veio de uma igreja de um homem de Deus chamado Adina Bala. Lutumba já foi um guerreiro, terminaram como? O próprio Manuel Jesus.
Aquele pastor da Universal que orava muito, terminou como? Mostra-me. Onde está o quem? Jorge Batista. O Manuel Maria. Jorge Batista da Pentecoste. Ou do Pentecostal, orava muito e jejuava muito. Terminou como? Sadraque. É teu amigo, Sadraque não orava muito? Vai lá lhe perguntar se ele ora 00. Como você sabe? Eu sei tudo. Vai perguntar no Sadraque se ele ora das 0 a 0. Mas eu ouvi a história dele. Alguém veio me falar, tem um rapaz, nem era pastor, ele ora das 0 a 0. Aqui o poder do conforto é terrível. Quando você tenta tocar as trevas, eles vêm e fazem aliança contigo e eles te abrem as portas e eles dizem, você é especial. E aí os homens dormiram à sombra da bananeira, não na sombra do onipotente. E assim relaxaram e todos eles em pecado. Porque quando eles te deixam cair, ou então te levam no conforto, depois te deixam cair. Essa é a realidade de Angola, um juramento que foi feito. Você sabe muito bem da história, quando nós começamos a guerra, sim, os bruxos mandavam recado e diziam, quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês vão onde? Sabe o que os outros tentaram, não conseguiram? Até malucos falavam, vocês vieram trazer avivamento, esquecem. Os bruxos mandaram um recado, nós estamos avivados há milênios e vocês estão a vir hoje aí porque querem avivamento? Esquecem. E houve derramamento de suor e sangue. Ouviu? Estou a falar sangue do sacrifício. É incrível para abrir os céus dessa nação. E se você não vence, eles te vencem. Porque não existe empate nessa batalha. Ou você vence os poderes das trevas, ou você é derrotado. Não há empate. Quem ousou? E os que ousaram pagaram uma fatura muito grande. Os que entraram na guerra, ou os que não aceitaram fazer aliança com eles, ou estão a sofrer. Uns são frustrados. Eu estou a falar com convicções, com conhecimento da causa. Uhum. Falando nisso, sem a vitória, ninguém falando nisso, vai lembrei ajudar os outros. Lembrei-me de um debate que houve. O Manuel Maria, o apóstolo esqueceu de citar, uma das pessoas que o Clemente disse que orava muito e saía fogo na mão quando levantava as mãos. É o Manuel Maria, mas depois houve um debate na rádio entre o Manuel Maria e o próprio Charles Bois, em que o Charles Bois disse que quando ele se encontra com o homem de Deus, ele sente energia, mas olhando para aquele homem, ele desdenhou nele, dizendo que eu estou aqui contigo a falar, mas não sinto nada, não estou a ver nada, mas já senti que certos homens de Deus, quando você se encontra com ele, há uma energia que você sente aquela vibração, e já sabemos que é um homem que era adoração. Agora, o que é que esses homens podem fazer para ressuscitar? Eu queria aqui que o apóstolo nos falasse sobre os benefícios do avivamento. O que é que o avivamento traz? Porque as pessoas sabem, não, estamos a buscar avivamento, o apóstolo está a orar, mas o que é que o avivamento vai trazer para motivar as pessoas nessa busca pelo avivamento? É assim, aqueles que um dia estiveram de pé e caíram, se eles não blasfemaram contra o Espírito Santo, vão acordar. E vou ensinar como é que o homem de Deus blasfema contra o Espírito Santo. Um homem que estava de pé, um homem que estava a buscar na sua meninice, queria Deus, e se apercebeu que ele poderia trazer avivamento e orou. Infernaram ele e deixaram cair. Se ele fazer pacto com as trevas, esse blasfemou contra o Espírito Santo. Não estou a falar aqueles que a sua natureza é mesmo pecaminosa. A esses aqui pode fazer pacto com o diabo, ainda não blasfemaram contra o Espírito Santo, porque eles continuam desde o princípio que eles são ateus. Nunca houve verdade neles. Eles também podem acordar. Mas aqueles que já estiveram de pé e eles foram fazer aliança com Satanás, esses ofenderam o Espírito Santo. Mas aqueles que estiveram de pé e estão na miséria e foram frustrados, desanimados, muitos deles abandonaram os altares e foram trabalhar, mas estão em pecado, quando vier o avivamento, vão ressuscitar. E o avivamento tem 3 fases. Você vai encontrar isso na parábola da semente de Jesus. E ele disse que um deu 30, o outro deu 60 e outro deu 100. Que é isso que Paulo também fala. Uma é a glória das estrelas, e outra é a glória da lua, e outra é a glória do sol. As 3 glórias. Na primeira glória, ninguém ressuscita. Ninguém. Na segunda glória, alguns, como esses aqui que pecaram,
vão ressuscitar. Mas os que têm pacto com o diabo só vão ressuscitar na última glória. E o diabo, sabendo que o avivamento traz ressurreição dos homens caídos, desviados, ateus ou então apóstatas, por isso vai os matar antes de alcançar lá. Você sabia disso? Antes de chegar lá, o diabo vai começar a matar. Claro, há uns que o próprio Deus vai defender, mesmo estando caído, mesmo tendo pacto, tenta lhe matar, escapa. Até ele já vai saber, não, essa aqui tem uma vocação da parte do Senhor. Mas a maioria vai morrer. O diabo já sabe, ele já tem os limites, ele sabe. Bom, quando o reino de Deus se manifestar até esse nível, até essa medida, é perigoso. Eles vão acordar, então começa a matar. É isso que vai acontecer. Mas aqueles que se esforçarem, mesmo não alcançando esse nível tão grande, se esforçarem, pois está escrito, socorri um que se esforçou. Esforçai-vos e ele vai vos fortalecer. Mas a maioria vão perecer. Esses que estão a pregar as bolotas dos porcos, os apóstatas, muitos deles vão ser assassinados para que não ressuscitarem. Porque o avivamento é libertação. Deixa eu vos falar o que é o avivamento. Lembra-se dos hebreus. Os hebreus ficaram 430 anos na escravidão de Faraó. Essa escravidão era política e também do pecado. Porque eles praticavam tudo que o Egito praticava. Adoravam Deus Nilo, adoravam os deuses, só tinham informação. Pai Abraão, pai Isaac, só tinham a informação que Deus os visitaria, mas continuavam nas mesmas práticas. Agora, Moisés ficou 40 anos sendo preparado por Deus. E quando ele veio, teve que lutar com os poderes das trevas. As 10 pragas que aconteceram no Egito, hoje representa os 10 níveis espirituais, das batalhas espirituais, das guerras espirituais, ou então dimensões espirituais para libertar a igreja, os filhos de Deus. E Paulo já falou dessa libertação, que a criação está gemendo com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão no pecado, estão sobre, falou Paulo, e no Espírito, sobre a escravidão, sobre a servidão do pecado, não por culpa dele, mas por culpa daquele a quem a sujeitou, através de Adão, que entregou o reino a Satanás, veio o segundo Adão, recuperou o reino, mas a igreja negligenciou e outra vez o diabo marcou golo. A igreja, sabe onde está o reino de Deus? Chama no quê? Deixa eu vou te falar o mistério. Igreja católica é onde está maniatado o reino. Tudo que acontecer, quer Luther e outros movimentos, não é reino. É somente graça, graça por graça, para dar lugar ao reino. E quando o reino está preso, tem que ser recuperado. Porque Jesus disse, ninguém vai entrar na casa do valente para repartir os seus bens, se primeiro não maniatar o valente. Ouviu? Glória a Deus, como dizem os povos da minha terra. Então, o avivamento é libertação. Hoje, talvez não é libertação política, porque Jesus disse, aquele que comete pecado é servo do pecado, e seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não vai permanecer em casa, mas somente o filho vai permanecer. E para se tornar filho de Deus, tem que ser. Por isso você vê igrejas atoladas no pecado, os crentes continuam no pecado, pastores em pecado. Esse pastor que faz sexo com a filha, com a serva, ou então com o membro da igreja, o que ele vai ensinar no altar? Esse pastor que namora, esse pastor que faz feitiço, vai trazer vida no altar. Um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Jesus disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, vai ser cortada para ser lançada no fogo. E o machado está posto à raiz das árvores. Árvores infrutíferas têm que ser cortadas. Então libertação do pecado, é o avivamento. E o povo que estava em trevas começou a ver luz, e os que habitavam em região da sombra da morte também resplandeceu a luz. E o mesmo Jesus, quando ele veio libertar o povo do pecado, e a palavra de Deus se cumpriu nele, dizendo assim, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, ele me ungiu para libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião. Viu?
Liberdade, e os israelitas pensaram que Jesus veio para lhes dar liberdade política, e por isso queriam colocar Jesus como rei e expulsar Herodes e Pilato. Mas Jesus disse: vocês não sabem de que reino vocês são, de que espírito. Você está pensando que eu vim para reinar? O meu reino é desse mundo. Mas Jesus veio para libertar as pessoas do pecado, e o homem, quando é liberto do pecado, se torna filho de Deus, e o filho de Deus andará em santidade e no temor, e o filho de Deus caminhará para o céu. O mundo não era digno para eles, mas essa igreja atolada no conformismo, sim, uma igreja fria, uma igreja materialista, uma igreja que inverteu tudo. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eles disseram: busquem primeiro as outras coisas, e o reino dos céus e a sua justiça será acrescentada. Deus não acrescenta o seu reino, Deus acrescenta as outras coisas quando o homem achar o reino. E Jesus disse: o reino desde o dia de João Batista só se é alcançado pelo esforço, pela violência. Tem que impor, é guerra, é cruz. Oh, sim, tem que amar a cruz. A cruz, tem que carregar a cruz. E assim você vai abalar os poderes das trevas. Os demônios não temem título, não temem gravata, não temem nome, não temem curso, não temem palavra, letra. Não temem isso. Eles não temem isso. Eles temem a cruz. Cruz significa o homem que vive o evangelho, o homem que ama o Senhor, o homem que renunciou ao mundo, o homem que aborreceu a sua vida. O homem de oração e jejum. Esse impõe respeito na terra, impõe respeito no céu, os anjos respeitarão ele, coloca medo na terra, medo no inferno. Porque quando os demônios vêm da terra para atacar a igreja, os crentes, eles recebem a ordem: cuidado, não toque no homem que carrega a cruz, senão você vai explodir. Mas você está cheio de letras, com a igreja grande, cheia, vão te dar corona. Por isso você vê, coronavírus veio provar a igreja no mundo. Cianuque. Corona, qual é o pastor que está a pregar contra o corona? Qual é? Eu quero ouvir alguém dizer: corona, aqui é expulso, corona. Todo mundo está em silêncio, estão a pregar todo com máscara, tem que guardar as medidas, tem que lavar as mãos. Não estou dizendo que o povo não pode fazer isso, mas pastores estão com medo da palavra corona. Corona, se você não sabia, Cianuque, é o desafio entre a verdade e a mentira. Os mentirosos vão apanhar corona, mas os verdadeiros vão prevalecer. Corona é como a vara de Moisés e a vara dos falsos profetas, dos magos do Egito. Uma coisa aconteceu: as varas dos magos foram engolidas, aleluia. A serpente, glória a Jesus, que veio das varas dos magos, desapareceu, e a vara de Moisés prevaleceu. Coronavírus é um desafio entre os magos e Moisés. A Bíblia diz que na 8ª praga os magos já não se aproximavam de Moisés. Moisés era grande no Egito e era destemido. Somente Faraó continuava a lhe resistir. Mas na 9ª praga, Faraó prometeu matar Moisés, e Moisés disse: nunca mais você vai ver o meu rosto. Bem falaste, nunca mais. E desde aquele dia Deus começou a matar, e a 10ª praga veio a morte dos primogênitos. Porque quando você ameaça um homem de Deus, Deus começa a matar. É só ameaçar. Faraó ameaçou e Deus matou. Glória a Deus. É incrível. O povo sabe o que está dizendo. Não, mas não é esse o meu amigo que eu conheci. Então quando eu fui no deserto, as pessoas começaram a criticar: mas esse homem, uns disseram que eu fugi, que eu fugi à miséria, que eu não sei o quê, que eu estava maluco, e eu estava a levar, você sabe a história, uma menina vindo de Portugal. Ai, coitado da menina, ai, coitado da menina. Sim, tem que pagar o preço, pastor. Olha o que diz o Senhor através do profeta Isaías: eles estão de atalaia, mas estende as mesas e as camas. Sim, são cães gulosos, não podem ladrar, amam tosquenejar, amam as camas. O atalaia tem que jejuar, o atalaia tem que ficar acordado para vigiar em oração. O atalaia, quanto tempo os ministros de Angola oram para trazer avamento? 10 minutos? Não é suficiente. Tem que orar como Jonathan Eduardo, 12 horas de joelho, 24 horas, 3 dias, 4 dias, 7 dias, uma semana, 14 dias, 30 dias. De joelho, chorando como Raquel chorava em Ramá. Em Ramá só ouviu uma voz, lamentação e choro. É Raquel que está chorando pelos seus filhos. Não aceitou ser consolada. Sabe por quê? Porque os seus filhos não existiam, mas esses estão consolados com as bolotas dos porcos. Sim, esses são como Isaú, que negociaram a sua primogenitura com o prato de lentilha. Não, você tem que chorar como Raquel, tem que gemer, tem, como diz o brasileiro, tem que pagar a camisola para você poder ajudar o povo. E o mesmo Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário foge. O mercenário vê vir o lobo e foge, porque não tem interesse pelas ovelhas, só tem interesse pelas carnes que a ovelha oferece. As mulheres bonitas para serem violadas, as moças para serem violadas, os que têm dinheiro para trazer o dinheiro para eles com propósito mentiroso. Sim,
Eles são brasas apagadas, são espinhos. Todos aqueles que quiserem lhes tocar têm que se armar com uma haste, como diz a Bíblia. Mas o homem, aleluia, que busca o Senhor, vai se cumprir a palavra do Senhor que diz assim: e eu faço dos meus anjos ventos e dos meus ministros labaredas de fogo. Labareda de fogo. Onde está o fogo na terra? Onde está o fogo? O diabo tem que fugir, o fogo e a glória de Deus. Mas os ministros estão apagados, cheios de conhecimento, cheios de letra. Mas eles não, aleluia, dobram o joelho para pagar o preço. A igreja do século 20, aleluia, então 19 para trás, eram homens de oração. Glória a Jesus. Mas essa igreja do século 20 que foi adulterada pelos americanos com a mensagem da prosperidade e o coaching endemoniado com o espírito da aviação africana vieram trazer problema para o povo. O povo foi buscar solução e eles lhes entregaram ainda cargas pesadas como faziam os escribas. Vocês entregam cargas pesadas ao povo e vocês mesmo nem com um dedo conseguem mover. O pastor da Universal, quando está no altar, diz que ele tem fé, tem que dar a sua casa, sai como altar, continua na igreja, não consegue dar nem uma bicicleta, mas ele pede ao outro, tem que dar, não tem fé. Ele saiu, está lá na igreja, já não faz isso. Hipócrita. Boa, boa, apóstolo. Eu não quero muito olhar aqui para os comentários, mas quero responder o comentário de um dos jovens, acho que ele é brasileiro e está a falar, esses livros aí atrás não tem nada. Primeiramente eu queria dizer o seguinte, o apóstolo citou aqui, sabe, que falamos de Martinho Lutero, que trouxe a reforma protestante, John Wesley, o John Wesley trouxe uma chama na Europa toda, esse homem era um teólogo. O grande problema não está em si na própria teologia, porque os teólogos deram um grande contributo, tanto na tradução, no comentário das escrituras, mas o grande problema que nós temos é que as pessoas adormeceram apenas no conhecimento e não buscaram o poder. Outro exemplo que eu queria dar é mesmo aqui no Brasil, por exemplo. Sabe, o apóstolo já falou isso comigo depois daquela live, disse, se eu não cair no Brasil tem muita teologia, tem que buscar. Então, para dizer o seguinte, mesmo aqui, por exemplo, você vê, tem muitas sociedades secretas, é mais fácil você ver os pastores famosos a falar contra o catolicismo, a falar contra outros problemas, mas ninguém toca na sociedade secreta, ninguém fala mal da maçonaria ou de outras sociedades, os pastores têm medo. Eu penso que precisamos sim de homens corajosos, como o apóstolo, de denunciar o pecado, de denunciar aquilo que está mal, mas precisamos unir tanto o conhecimento com o poder de Deus. O que é que o apóstolo tem a dizer sobre isso? Epa, é assim. O caso do Martinho Lutero, o caso de John Wesley, o caso de muitos outros homens de Deus. A proeza que tiveram esses homens não foi nas letras. Ai do homem. Lembra-te quando você me falou, estou aí no Brasil? Eu me lembro como hoje. Eu estava no monte, apóstolo, eu vou no Brasil. Eu até te incentivei, vai. Mas uma coisa eu te falei. O povo, isso mesmo que você falou. O povo brasileiro está cheio de letras. Tem PhD, tem mestres, tem doutores, doutor e mais doutor, grandes universidades, não é como essa vossa aqui de Angola, lá no CC dos Pentecostais, no Cacoaco, lá em grandes escolas, grandes escolas, uns foram na América, se formaram. Eu falei, se você ir mais com as tuas letras, com conhecimento, Cianuque, você não vai vir cá. Mas se você ir com poder, então você vai ver que você, glória a Deus, vai, aleluia, prosperar. Essa prosperidade não é dinheiro, é tudo. Você vai prosperar e você confirmar isso, não é verdade? Agora veja, quero Lutero, quero Jonathan Edwards, quero John Wesley. Qual é a vida que eles tiveram? E vamos comparar outros teólogos que não tiveram a vida desses homens. Desapareceram no tempo. John Wesley jejuou toda a vida 2 vezes por semana. Eu fui procurado por uma jovem que veio de Portugal, do Brasil, foi fazer o curso de pastor da Metodista, quando estava no monte. E ele me viu lá no Brasil e fez tudo para me procurar. Possivelmente você deve conhecer, não sei. Porque você também, as tuas origens são metodistas. Quando se fala do metodismo, o Cianuque até fala com muita cautela, porque estão lá suas sementes, seus avós, tudo está lá, eu sei disso. Presta atenção. Essa jovem me perguntou, eu disse, eu te vi no Brasil, eu sou pastora, eu fui numa bolsa, fiz a teologia, o curso superior, e já fui consagrada pastor, mas uma coisa que eu vi em ti, algo diferente que nós não temos, e isso me levou a vir ter contigo, me ensina, o que eu devo fazer, não sei o quê. Calma aí. Nem sequer eu lhe falei, esquece isso de ser pastor. Eu falei, bom, não vamos tocar nesse assunto. Só lhe falei, sabe, eu lhe falei,
O metodismo foi fundado por um homem que tinha uma vida de oração e jejum. Agora vai-se o Emílio de Carvalho, o João não sei Domingos, não sei quem Gaspar, se ele fala da oração e jejum. E eu falei, eu ouvi relatos, até jovens que tentam criar revolução lá, são expulsos da igreja, dos grupos. Se aparecem jovens a quererem orar e jejuar, vão ser chamados e eles dizerem, vocês estão a brincar. E ele, a jovem, me falou, eles dizem que essa igreja foi firmada com louvor. Eu falei, mentira. João Wesley, que fundou o metodismo, não era cantor, mas é com oração e jejum. Por que eles estão a esconder isso? Porque são feiticeiros, porque senão vão trazer uma revolução dentro da igreja. Ouviu? Então, quer um como outro, esses tiveram classes, tiveram teologias, mas eles fizeram uma outra coisa, e o que lhes trouxe o impacto na terra, não foi a escola que eles tiveram, os diplomas, é a vida de oração. Já imaginou um homem que jejuou toda a vida, 2 vezes por semana? Um homem que fez vigília todas as sextas-feiras, segundo a história que toda a vida dele. É incrível. E a Bíblia, a história diz que João Wesley era um homem de muita oração. Até tem lá um lugar onde ele orava, virou já um lugar histórico. Parece que você ouviu essa história. Aonde os americanos e outros povos da terra vão lá dobrar o joelho. Dobram lá o joelho para receber a unção. Qual unção? A unção tem que buscar. E as pessoas pensam que ao ir dobrar o joelho onde João Wesley orava, e vai sair de lá ungido. Veja Jonathan Eduardo, ele orava 12 horas, a história diz que ele foi, glória a Deus, acampar-se numa casa de um amigo, pastor também, e o pastor mandou o filho dele, vai chamar o pastor Jonathan para o mata-bicho, e o pastor Jonathan estava de joelho a orar, e ele disse, deixa orar, chama o Jonathan para o almoço, e o filho foi espreitar, papá está orando, deixa orar, chama ele para o lanche das 15 horas, chegou lá, está a orar, 12 horas, veja Charles Finney, um advogado, glória a Jesus, que fez estremecer a terra no tempo dele, na sua geração, orava segundo a história. Eu ouvi da boca como é? Esse americano que esteve aqui na cidadela, Reinhard Bonk. Esse que morreu, aquele velho aí. Reinhard Bonk? Não. Um outro que veio aqui em Angola. Você parece que ainda não estava convertido. Tem aquele velho aí, que morreu já velho, muito velho. Depois vou me lembrar do nome dele. Ele fez uma reunião aí, quem tinha ele convidado ao combate espiritual lá na cidadela. Veja, ele falou, eu estive lá, e ele disse assim, Jonathan Eduardo orava uma semana, fechado no quarto do hotel. Passa dia, passa noite, glória a Jesus. E ele se aproximava aos pecadores, e os pecadores sentiam a convicção do pecado. Sabe o que faz com que o pecador sinta a convicção do pecado? Não é o poder, é a glória. Você, se estiver cheio de poder, e os pecadores continuarem poder, os pecadores só vão se alegrar, eles vão aplaudir. Mas quando você está cheio da glória de Deus, e os pecadores vão sentir-se compungidos como no dia do Pentecoste. E Paulo fez um discurso simples, Pedro aliás, e os pecadores disseram, varões galileus, o que faremos para sermos salvos? E a Bíblia diz, se foram tocados, compungidos em seus corações, é convicção, sentir convicção do pecado e ver que eles são miseráveis, precisam de Deus, é a glória de Deus, como está escrito, quem pode estar em pé diante de um Deus santo? Santidade é que traz a glória de Deus, mas não haverá santidade se não houver uma vida de oração, porque a vida de oração e jejum vai matar a vontade carnal, e a vontade carnal, quando morre, o homem se torna santo, e quando o homem se torna santo, a glória de Deus enche a casa, e quando a glória de Deus encher a casa, ninguém vai ousar e se atrever para entrar na casa, e a casa ficou cheia da glória de Deus lá em Jerusalém, no dia da inauguração do templo. E o que aconteceu, Sianuque? E os sacerdotes se prostraram, e Moisés desceu com a glória, e o povo fugia, e tinha que ir lá Arão para dizer, Moisés, vai matar o povo, ponha um véu.
aleluia, porque ele estiver 40 dias na presença do Senhor, mas aleluia, e ele disse, o ímpio não pode entrar na minha presença, o imundo não pode entrar na minha presença, o cananita não pode entrar na cidade santa, e o mesmo Jesus, Moisés, ficou 6 dias de jejum, antes que o Senhor descesse, e depois no 7º dia ele chamou, agora sim, mataste a tua carne, entra na minha presença, ou na presença do Senhor, aonde o mortal é absorvido para a vida. Elias comeu o pão que veio do céu, glória a Jesus, caminhou 40 dias e 40 noites, veja o que aconteceu no Carmelo. No Carmelo Elias mostrou poder, mas não mostrou glória. Uhum. O mesmo povo que aplaudiu o seu Senhor Deus, o mesmo povo depois apedrejou ele. O mesmo povo voltou a adorar os seus deuses. Mas quando ele caminhou 40 dias e 40 noites na força daquela refeição, e ele foi ter com Deus, aleluia, no monte do Senhor. Elias, Elias, o que estás a fazer aqui? Senhor, mataram os teus profetas. Acusou Israel. Sim, o Senhor não estava nem no fogo, nem no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas é uma voz delicada e suave e mansa. O Senhor apareceu. Sabe o que aconteceu desde aquele dia? A glória de Deus encheu aquele homem. Nunca mais fugiu Jezabel. Matou o filho da Jezabel na montanha. E ele mandou homens para ir consultar ao Deus de Crom. E ele disse a ele, vai morrer na cama que ele subiu. E Jezabel estava lá no palácio. Por que não mandou? Quem é que está a mandar recado, Elias? Mas a primeira vez disse aquele homem, juro, amanhã mesmo eu vou matar ele. Mas agora que veio com a glória, Jezabel temeu Elias toda a sua vida. O filho, aleluia, de Jezabel, que com Acabe, glória a Deus, foi morto na cama. E foi até lá e disse, estás morto. Não disse, matem ele, porque estava cheio da glória. Aleluia, é isso que falta na igreja, para que os pecadores possam sentir convicção do pecado. Se não podemos pregar, muito conhecimento é como dar de comer bifes, sim, ovo estrelado a uma criança que tem problema de barriga, dor de barriga, de enfermidade. Os bifes não vão curar ele. Tem que receber o dinamite e a glória do Senhor. Power, o fogo do Senhor e a sua presença. E assim você marcha nessa terra. E Deus fez promessa. E os povos que estão em trevas vão andar sobre a luz que nasceu sobre ti. Por que? Vamos voltar à pergunta que você me fez. Por que os reis não respeitam a igreja? Não somente em Angola. Porque não apareceram homens que convencem os reis. Eu recebi um homem no monte que me falou assim, nós vamos nos bruxos porque a igreja não tem nada para nos dar. Os mesmos pastores são nossos companheiros lá. Está a sair o governante, está a sair o pastor na casa do Charles Boa. Esse governante amanhã vai na igreja, vai lá para fazer campanha política. Para ganhar votos. Mas se converter não. Mas quando o povo, aleluia, o homem de Deus está cheio do poder e da glória, os governantes, como diz a Bíblia, os reis, vão andar sobre a glória, sobre a luz que nasceu sobre aquele homem. Mas há um preço que se paga para você se encher da glória dele. Ai, olha Davi que amava a glória do Senhor, mas ele conhecia o segredo para estar cheio da glória. Oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, oh Deus, a minha alma tem sede de ti e a minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, sacrifício, onde não há água para ver. Januk, o inimigo fica irado, sempre assim nas lives, quando fico agitado, ele... Tua imagem tinha colado aqui. Consegue me ouvir? Sim, alô? Agora sim. Consegue? Amém. Eu estava aqui parado a olhar porque a imagem tinha colado. Sim. Está quente isso. Agora, apóstolo, mais uma pergunta sobre... vamos falar uma realidade. Quem é brasileiro ou quem não é angolano não vai entender. Em Moçambique é um outro nome, mas em Angola chamamos Mayombola. E apresentou até na TPA. Apresentou até na TPA uma família, acho que é no Ijo, qual é a província, de um jovem que apareceu depois. No Zaire, né? Um jovem que apareceu depois de morto. Um jovem que apareceu depois de morto. Eu quero que o apóstolo nos fale um bocadinho sobre isso. Será que o avivamento vai trazer essas pessoas de volta, esse fenômeno? Muitos não acreditam.
Uns dizem, o Lilang, por exemplo, disse de morte falsa. Na verdade, não é a pessoa que morre, mas é um pacto. E outra coisa que eu me apercebi é que é chamado de pacto da morte, é que muitos pais, eles é que tiram a virgindade das filhas, fazem sexo com as filhas, e depois, tem muitas meninas que viveram isso, e nós que ouvimos, às vezes, as lamentações das pessoas, elas comentam. O que o apóstolo tem a nos falar sobre isso? E através da oração podemos vencer isso, ou o avivamento é que vai trazer também isso aí? A libertação das almas cativas, das pessoas cativas na Mayombola. Existem 3 formas das trevas prenderem as pessoas. O homem é tridimensional: espírito, alma, corpo. Tem pessoas que sua alma e seu corpo vivem aqui, mas seu espírito está no vale. Pode ser no vale, pode ser amarrado num empondeiro, algum lugar aí, preso. E as consequências de um homem que tem o seu espírito preso é que ele não tem paz, nada dá certo, tudo amarrado, vícios e outras coisas. Prisão na alma. Como ser humano, eu estou trazendo profundidade das riquezas aqui. Como o ser humano é alma, e quando a alma sai no corpo, o homem perde todos os afetos, todo o intelecto, tudo desaparece. Por isso, as pessoas que sua alma sai do corpo, eles ficam no estado de coma. Ou então no sono, ou no estado de coma. E o espírito, como é que dá vida à alma, o homem estará vivo, respirando, mas não pode nem levantar a mão, nem olhar, nem falar. E vai encontrar muita gente nos hospitais de estado de coma. A terceira forma deles prenderem, todo completo: corpo, alma, espírito. E essas pessoas que foram presas até com seus corpos, muitos deles desapareceram. Até os parentes não sabem onde foi. Outros até enterraram eles, mas é falso corpo, casca de bananeira. Está vendo aquela planta aí de bananeira? Eles simulam e o mundo físico vai ver o corpo dele com o cabelo, como os meus olhos grossos, cabelo assim, se era nazireu como eu, muito cabelo. Mas quem conhece as profundidades de Satanás vai ver que tem um pau aí. Ou então um maluco vai ver que aí tem um pau. Não tem homem aí. Quer um como outros estão presos. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. E o povo que estava em trevas viu luz. Quem são os que estão em trevas? Os pecadores. Os ímpios. Mas ele ainda acrescenta mais. E os que habitam no vale, ou então na região da sombra da morte, pode ser chamado vale da sombra da morte, região da sombra da morte, é a mesma coisa. Também verão, Jesus não falou viram, verão luz. Onde é que está esse vale? Davi fala desse vale. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Assim como existe a região celestial, que é acima da terra, onde estão os principados potestades, também existe a região do vale da sombra da morte, abaixo da terra. Está no mar, tem vários lugares. Não é no inferno dos condenados. Até muitos chamam isso a primeira parte do inferno. A primeira dimensão, ou não sei como é que é, o primeiro nível do inferno. Muitos vivem aqui, mas estão presos no vale. Com consequências terríveis. Presos. Como os malucos. Os malucos já não estão lá. Suas almas estão presas. Mas ainda não morreram, porque o corpo e o espírito estão aqui. E no lugar da alma, para manter o corpo de pé, ainda fala, anda, tem lá uma legião de demônios. Por isso o maluco perde tudo, toda a sensibilidade, pode comer fezes, papapá. Já não está aí. Agora, Jesus disse que quer uns como outros poderiam ver luz. E como a luz chegar até lá no fundo? Plenitude do reino de Deus. Quando o homem alcançar a plenitude do reino de Deus, ou então a plenitude de Deus, já falei, o reino de Deus dividido em 3 medidas. 30, 60, 100. Glória da estrela, glória da lua, glória do sol. Quando o homem alcançar a plenitude de Deus, ou o reino de Deus for trazido na terra na sua plenitude, ou de uma maneira plena, então até os que foram vendidos na Mayombola pulam
Estou a falar aqueles que foram lá com seu corpo. Pulam, malucos. Por isso você vê Jesus chegou ao Gadareno. A alma do Gadareno foi trazida do vale. Se você não sabia. Os demônios foram expulsos e as cadeias que prendeu a alma foram quebradas e o homem voltou no seu corpo. E o homem recebeu a sã consciência e o homem estava saudável. É incrível que o mundo espiritual está escondido atrás da cortina do tempo. É incrível. E ai do pastor que pensar que pode libertar essas pessoas. Se até mesmo esses que estão nas trevas, por causa das fortalezas, o mesmo Jesus disse, essa casta de demônio não sai com coisa alguma, senão pela oração e jejum. Não é mandar jejuar e orar o lunático, não é mandar jejuar e orar o maluco, não é mandar jejuar e orar o endemoniado, é o homem ungido com dinamite celestial e chegar, em nome de Jesus, sai, porque ele ordenou, vão, expulsem demônio. Jesus não deu essa explicação, essa experiência ao pai do lunático, não ao lunático, mas aos discípulos. Por que não conseguimos esta casta? Só sai com oração e jejum. Agora imagina aqueles que estão no vale. No vale, esses estão a ser protegidos pelos maiores poderes, apesar dos principais das potestades habitarem no céu, nas regiões celestiais. No inferno estão as bestas feras do inferno, terrível exército de Satanás que atua nas profundezas do inferno. Aquilo que Jesus falou, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. São os poderes do inferno, terrível, prenderam essas pessoas. Aquele homem que você viu que aconteceu em Buenos Aires, aquilo só foi uma como se fosse que a soberania de Deus, demonstração. Deus gosta de fazer demonstração. Demonstrou o que vai acontecer no passado. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem possivelmente até lhe assassinaram. Porque até levou a exoneração da ministra da Cultura. As trevas acharam que isso é falta do respeito. Como é que ele saiu do vale? E após a polícia e outras pessoas começaram a dizer, não, até pagaram dinheiro a uma família congolesa para vir dizer, nosso irmão é mentira, ele sofre. É mentira! A mãe disse, está aqui, eu que lhe nasci. O Soba confirmou, está aqui, ele é nosso filho. Mas a contra-inteligência e o Sinfo, aliás, a DENIC, fizeram tudo para abafar esse caos. Porque isso é escândalo. Ouviu? A ministra da Cultura rolaram a cabeça dele. Quem mandou? Por quê? Por que eles exoneraram? Por ele ter noticiado, dar liberdade para noticiar naquele assunto. Disseram, tinha que morrer mesmo lá. Vocês noticiaram na rádio e televisão, vá, tá fora. Vocês não sabem nada. Boa. Eu sei que você sabe disso, já tratamos esse assunto. Você só me fez essa pergunta, porque já falamos disso. Então, glória a Jesus, é possível libertar, porque está lá a promessa. E o povo que estava em trevas viu luz. E os que habitam na região em sombra da morte verão luz. É incrível. Quer dizer que a luz vai brilhar, o sol na sua plenitude, o sol da justiça quando ele brilha, vai brilhar, mas para levar a plenitude do sol no brilho na terra, olha, tem que orar e jejuar pelo menos 20 anos. Se for um homem mais veloz, como aquele lá, não sei qual país, aquele rapaz que corre muito, então 20, 25 anos. Se for um vagaroso como Moisés, 40 anos. Não viu Moisés disse, eu não sei falar, eu sou gago. Aquilo que ele mostrou também na preparação. 40 anos. Se for como Israel, 40 anos. Israel em 2 anos deveriam pular o Jordão. Mas foram tão vagarosos no cuidado. E Paulo veio e disse, sede fervoroso no espírito ao servir ao Senhor, e não vagaroso no cuidado. Tem que correr. E Paulo disse que nós somos atletas cristãos, e todo aquele que corre deve se abster de tudo. Nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível, e eles correm, combatem para alcançar uma coroa corruptível. Sim, ouviu? É incrível o que existe no mundo do espírito. Glória a Deus. Não, na verdade, há um ditado que as pessoas dizem muito ultimamente, as pessoas não estão preparadas para essa conversa, mas Deus colocou no meu coração que é o momento das pessoas ouvirem isso. Na verdade, o que estamos aqui a conversar, vocês estão a nos acompanhar, são conversas longas de telefone. Quando eu estava em Angola com o apóstolo, falávamos horas e horas ao telefone, quando ele estava no monte, e eu quero trazer tudo isso para vocês começarem a ouvir aquilo que a gente conversava e vos motivar nessa busca de oração, de jejum.
Desculpa, só quero acrescentar alguma. Esses que estão a falar são os que manteram o povo na escravidão. Esconderam a verdade nas gavetas e foram lá com os amuletos. Fé, fé, fé. Não ensinaram o povo a verdade. Quando o povo não conhece a verdade, vai ser escravo. Não somente do pecado e daqueles que os apacentam. Olha o que a Bíblia diz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está pensando que esse é um filme de terror? Você está pensando que isso é um testemunho de um bruxo? Isso é palavra de Deus. A própria palavra de Deus defende as pessoas. Você não sabia? Ele não somente é espada, é martelo, é fogo. E todos que estão a ouvir não vão ficar aterrorizados porque é muito pesado. Porque ele diz, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas vocês gostam que o povo seja ignorante para ser vosso escravo, para vos darem dinheiro. Sim, porque o povo que conhece a verdade já não vai seguir mais os adivinhadores. Já não vão mais para dizer, me profetiza, papá, me profetiza uma bênção. Eles vão dizer, eu creio na palavra do Senhor. Não, é verdade. E deixa aqui responder. Irmãos, estão a me fazer aqui muitas perguntas. Um falou, eu sou angolano, pastor Cianuque, sou angolano, estou em Paris, deixa ver. É o Bumba Fernando. Sou angolano, estou em Paris, pergunto ao apóstolo sobre o Honório Cutane de Moçambique, porque eu acompanho desde 2019. Outro disse, pergunta do Daniel Mastral do Brasil. Bem, irmãos, eu vou já passar a palavra ao apóstolo, mas deixa eu só dizer uma coisa, que o apóstolo até acabou de falar bem há pouco tempo. Uma Kingla, para quem não sabe o que é Kingla, é a pessoa que troca dólar. A Kingla, o trabalho na Kingla não é ficar a procurar todas as notas falsas, esse é falso, esse é falso. A Kingla conhece bem a nota verdadeira. E quando você lhe dá uma nota falsa, mesmo com o olho fechado, só tocar assim, ao sentir, ela já sabe que essa nota é falsa. Quando colocar assim, ela vai dar conta. Então, você tem que conhecer a verdade. Quando você conhecer a verdade, você que está acostumado a ouvir a palavra de Deus com unção, autoridade, só sentar na igreja de um falso profeta, 5 minutos, você vai dar logo conta, aquela deviação, me profetiza papá, me profetiza papá. Se você está sentado na doutrina, na palavra, você vai dar logo conta que isso aqui não é de Deus. Então, vocês vão cansar o apóstolo. Sempre tá que falar da pessoa, fulano é falso, fulano é falso, fulano é falso. Você tem que conhecer a verdade, o caminho da verdade. Mas eu vou passar a palavra para o apóstolo, que é para poder falar. O outro tá em Paris e acompanha. Porque também no meu grupo de oração, eu vejo, tem pessoas que mandam vídeo de falso profeta lá no grupo. E uma vez eu queria excluir aquela pessoa do grupo, mas o Espírito falou, não, ela não sabe que ele é falso profeta, você não pode lhe tirar. Então você tem que lhe falar. Então muitos estão aqui, acompanham o apóstolo, seguem as outras pessoas. O apóstolo pode responder a pergunta do Bumba Fernando. É sim. O que você falou é verdade. O facto de eu te dizer que se é falso profeta ou não, isso não vai te ajudar em nada. Eu vou te dizer, ele é falso profeta. Ok, você vai pular dali. E agora? Vai resultar em quê? Não te esqueças, olha o que Deus falou. A Elias, vai, unge Jeú como rei de Israel. Unge Eliseu no teu lugar. Unge Ben-Hadad como rei da Síria. Quem escapar das mãos de Eliseu, vai cair nas mãos de Jeú. E quem escapar nas mãos de Jeú, vai cair nas mãos de Ben-Hadad. Quer dizer que você foge do Honório Cutano. Pode cair num falso pastor penteca. Pode cair num falso pastor, não sei o quê. Pode cair... Então, isso que o posicionamento falou é verdade. Porque quando você conhece a verdade, então a própria verdade é luz. E dizia-se Davi, tua palavra, ó Deus, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. E assim você vai ver os frutos, as heresias, as mentiras. E você vai ver que isso é mentira. A Bíblia fala o contrário. E você vai pular do barco, não precisar ir lá mais, não sei o que você... Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe que estás a ver o zero, estás a ver o fornicador, mas continua a vir aí o amor de Deus. E ele anda com as meninas. E você vai dizer, Deus vai entender. Então você se fez culpado pelos pecados dele, porque você sabe que você não deve permanecer ao lado desses pecadores aí, hereges. Agora, vamos direto ao assunto. Honório Cutano. Você está pensando que é preciso ir longe para você saber quem é o homem de Deus? O Honório Cutano prega o quê? Prega dinheiro, prega riquezas, prega bênçãos. Pregar as bênçãos nunca foi para o evangelho do nosso Senhor Jesus. O evangelho do nosso Senhor é pregar o reino dos céus. Por isso ele se chama evangelho do reino dos céus. Só que eles inverteram o reino dos céus as bênçãos. Isso que eu já falei aqui, outras coisas. Esses todos que estão 24 só falam da vida das pessoas. Eu estou a ver. Veio o coronavírus, ninguém viu. Está a vir a guerra mundial, ninguém está a ver. Ninguém está a dizer, vai arrebentar a guerra mundial. Ninguém só está a ver marido, vejo o marido. Mentira!
Então, é você conhecer a verdade. Honório Cutano é um falso profeta. Ouviu? Pregador de mamon. É um adivinhador que vive da ostentação, mentindo às pessoas. É a linhagem do Tibi Joshua. Alguém me disse, mas ele nunca confessou que é filho do Tibi Joshua. Claro, há uns mais discretos. Fica só com ele. Porque ele sabe um dia se o Tibi Joshua lhe apanhar, senão vamos apanhar também. Ouvis? Glória a Jesus Cristo. Muito obrigado por esse dia de live, de conversa, de diálogo super agradável com o apóstolo Marcelino. Como sempre, eu vou pedir ao apóstolo para deixar a oração. Há muitas pessoas que depois assistem a live e não tiveram tempo, talvez estão a trabalhar, mas depois vão assistir. Eu gostaria que o apóstolo deixasse uma oração a favor de todas as almas que precisam, então, de uma libertação espiritual. Há muitas mulheres que precisam já são crentes, mas precisam de receber um milagre. Precisam de receber a Jeusa aqui está perguntando, já acabou? O povo, se depender do povo, nunca vai. Vamos fazer vigília. Olha aí. Mas, o povo está com fome, o povo está com sede, é um despertamento. E é muito bom. É muito bom essa fome e essa sede. Agora as pessoas têm que buscar isso. Eu ensinei essa mensagem essa semana. Existe a fome pode se criar, mas não deve terminar na fome. Deve buscar saciar a tua fome. E para buscar, tem que buscar de todo o coração. E assim você vai lhe achar. Exato. Cria essa fome. Já tem lá uma parte. Desenvolve ele. É Deus que colocou isso, porque Paulo disse que nele está o nosso querer e o realizar. É Ele que coloca isso. Os homens querem Deus, ok, é muito bom. Mas não terminam aí. Desejo não vai salvar você. Fome aqui é desejo. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Mas tem que buscar Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Como? Buscar no temor. Isto é, aborrecendo o pecado, o mundo. Associa isso a uma vida de vigilância e oração, para não cair em tentação. Apóstolo Marcelino, lembrei de uma coisa aqui. Falou-se dos falsos profetas que colocam a carroça em frente dos bois. Em vez de falar para buscar o reino, ele fala para buscar casamento, para buscar casa, para buscar marido, para buscar emprego, para buscar outras coisas. Mas também temos aquele caso, outro extremo, dos homens que são mesmo homens de Deus, não pregam isso, mas também estão a sofrer. Já falamos aqui do antiprogresso. Mas aqueles que buscam muito, tem o caso do osso. Esse caso do osso é uma conversa que já tivemos no privado, nunca trouxemos a público. Queria que tocasses um pouco para despertar aqui o pessoal. O que é isso, dar osso a um homem de Deus? É assim, quando você está mais ou menos numa rua, num bairro, numa rua, numa cidade, quando você está a orar muito, principalmente as orações de madrugada, você mexe com as trevas daquele território. E o mundo espiritual é feito em território, já falei. Não é só território nação. Nação, províncias ou estados, como diz no Brasil, cidades, municípios, ruas, bairros, famílias, quarteirões, tudo isso. Então, quando você começa a orar, você perturba os poderes que controlam aquele território. E quando você perturbar os territórios, eles vão revidar. E vão dizer, quem é esse homem? Nós temos paz. Até então. E eles vão procurar saber quem é você. E quando eles virem até você, não é no físico, no espírito, eles vão fazer um esquadramento. Esquadramento significa vão estudar se você teme a Deus, se você ama a Deus, e depois vão procurar descobrir por que estás a orar muito. Não, quero dinheiro. Se eles acharem, mas não pensem que logo na hora, eles fazem aquilo que os judeus fizeram a Neemias, Sambalá e Tobia. Tá vendo? Sambalá e Tobia, quando viu Neemias foi levantar o muro, a primeira coisa que fizeram o quê? Desprezaram ele. O que esses fracos judeus estão a fazer? Eles gostam de usar essa arma. E outro respondeu, epa, se eles edificarem, vai vir uma raposa, vai derrubar isso. E todos riam. Mas depois, a obra começou a crescer. Assustaram. Não. Agora é hora da guerra. Começaram a ameaçar, a mandar cartas. Viu? A vida de Sambalá, ou então a guerra de Neemias é a nossa guerra. Começaram a ameaçar, olha, o rei vai se aperceber, vocês estão se rebelar. E eles continuaram a edificar o muro. Quando eles viram que as ameaças não trouxeram, ou então não
levaram eles a parar. Então veio as negociações. Essa fase do osso. Agora já não ameaçaram, mandaram cartas a dizer: vamos construir juntos os muros. Nós também vamos participar na edificação. Nós também somos o povo do Senhor. É esta fase que muitos param. Na nossa realidade atual da igreja, esta é a fase que primeiro te desprezam, depois mandam os antiprogressos. Te desprezam. Esse aqui é um afobado. Eles até chamam, este está ladrão muito. E o outro diz, vamos lhe dar osso. Não, não lhe dá osso não. Você é um fraco. O osso, você dá osso aos fracos, dá-se osso a homens valentes. Então te desprezam. Mas você está lá, e vão dizer, ei, não, o gajo está avançado, o miúdo, o rapaz, o cão está ladrão muito. Agora apertem ele. Vá, mude a vida dele. Acaba com a família dele. Destrutura a família. Se na família tem pessoas que têm portas abertas, vá, leva eles no vício. Leva a mulher lhe trair. Faça não sei o quê. Tudo isso. Apertam no trabalho. Aumentam a miséria. Diminuam o salário dele. Desemprega ele. Isso tudo pode acontecer nessa guerra. E as pessoas têm que estar preparadas. Mas se mesmo lhe fizerem isso, olha, por exemplo, a mim, haviam me levantado 27 antiprogressos. Oceanuque. Já imaginou? Esse antiprogresso não são espíritos imundos, são potestades, anjos caídos, são águias terríveis. Só para derrubar uma potestade pode te levar não sei quantos meses. E com uma vida violenta. Agora imagine 27 antiprogresso. A pessoa está vindo acompanhar dinheiro, volta no caminho. Talvez a pessoa te liga, pastor, não fica com medo não, você pastor que está aí. Pastor, eu estou a vir aí. Eu tenho uma bênção para o pastor. Você já, glória a Deus. Depois vai te ligar, pastor, fui assaltado. Pastor, o meu filho ficou doente. Verdade. Tive que levar aquele dinheiro. Pastor, aconteceu isso. Alguém faz promessa, pastor, não, desta vez, meu salário quando vai sair, vou abençoar o pastor. E o pastor está na miséria. É verdade isso. Lá eles vão usar o patrão, diminui o salário dele. Pastor, o que eu estava para te dar, não posso, olha, meu salário, para me injustiçar. É os antiprogresso. Quando você mesmo assim continuares a orar, agora é a hora das negociações. E não pense, vão vir negociar contigo e vir te dizer para e vamos te dar isso. E eles falam aqueles antiprogressos que você não venceu, ainda estão lá, e dizem, favorecem ele. Vocês não se tornem mais antiprogresso, vocês agora são progresso. Quando ele orar, responde a ele. Não impede. Ser pastor, enche a igreja dele. Envia lá ricos. Manda lá os governantes. Manda lá os empresários. E aí o homem fica já. O homem que orava e jejuava, parou. E eles começam a rir lá no centro da macumba. Ria, e depois começam a contar a tua história. E o homem orava, e nós lhe demos um osso, e ele agora está a lutar com o osso. Porque o cão, quando está a lutar com o osso, não consegue ladrar, fica distraído. Fica só lá. O osso não tem nada. Mas aquele gosto aí, o faminto cão, e o ladrão quê? Vai passar. Quando assustar, o ladrão saiu. E o dono vai vir, como é que o cão não conseguiu o quê? Ladrar. Não atacou por quê? Porque lhe deram osso. Esses bandidos profissionais fazem isso. Quando vão nos quintais, eles querem, tem cães, lhe atiram osso. os cães vão atrás dos ossos, eles estão assaltando. Ouviu? É assim o osso. E depende do nível espiritual que você atingiu. Quando você é muito perigoso, pode te levar ao extremo. É incrível. Dizem, não tem direito como me fizeram a mim. Não tem direito a nada. Não tem direito a nada. É mais amarração. Não tem direito a... Outro até, olha, quando veio o maior feiticeiro da África, porque Deus me leva até a ouvir as notícias dele. Não me acha que... Esse homem quem? Deus me leva a ouvir até as reuniões dele, da noite. E eu ouvi, numa reunião da noite, eu não vi, mas ouvi as vozes dele, numa visão. E eu ouvia, e o homem dizia assim, deem-lhe pão com leite. 3 medidas, como diz aí a Bíblia, 3 medidas de farinha. Mas depois a voz, não. Ele tem que ser homem. Não dão mais. Quer dizer, quase que liberaram,
Mas disse, tem que lhe atacar. Não tem direito a nada. Agora, os que acharem que devem lhe dar osso, lhe dão. Mas se a pessoa mesmo com osso está a morder o osso, mas está a vigiar, significa continuar a orar. Se lhe deram dinheiro, lhe deram conforto, lhe deram carro, mas ainda continua indo no deserto, continua a jejuar. Então vão dizer, tira tudo. Tem que ficar preparado. Tira o osso. Não sei o que lhe deram, eles é que deram. Você vai ver, cria uma tribulação na igreja, ou na família, ou no emprego, sem emprego que te deram. Você é despromovido daquela função. Se é na igreja, tira aquelas pessoas prósperas, fica com aquele teu povo antigo, dos antiprogressos. Volta na estaca antiga. Se você entrar nessa fase, não conta mais com osso. Porque quem lhe deram osso e não desistiu, nunca vão lhe dar osso. E eles vão jurar, tem que vencer. Então vem as coisas que é vitória. Aí você vem, começa a colher. Isso já não é osso. Não significa que quando você começa a colher, que você deve parar de orar. Tem que fazer como Neemias. E eles edificavam e estavam com as armas na mão. Ouviu? E aí vem as recompensas. É mesmo isso que Jesus foi tentar no deserto. Se prostrado me adorares, eu te dou o mundo e a sua glória. Jesus estava para lhe dar osso. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, tu que me vens com escândalo. Ao Senhor se deve adorar. E passou para outra prova. É assim. Viu o osso? Isso é mais para homens de oração. Não é homens que não oram. Isso é mais para quem está do outro lado, o que está a perguntar, mas o que é isso osso que está a dizer? Está a dizer de pessoas que oram, que o mundo das trevas vai fazer o quê? Vai proporcionar uma vida de conforto, vai levar pessoas que têm dinheiro, que têm influência na sociedade, para começar a atacar pastor, não ora muito, pastor, não começa mais a meditar, pastor, não fala sobre isso, e você vai começar a se deixar levar, porque aquela pessoa é a pessoa que está a dar o dízimo, que está te pondo no conforto, e assim, o ficar, que o apóstolo estava a dizer, ficar roer o osso, é você ficar distraído, já não ora, se conforma com as coisas materiais, e assim você, como Sansão, é vazado os olhos e perde tudo, fica na cegueira. E veja só, o que acontece? Quando eles entram, eles introduzem pessoas para te darem conselhos. Até muda a doutrina e tudo. Não, pastor, não prega mais isso, pastor. E ele é um peso pesado. E o conselho dele, você é obrigado a obedecer, porque senão vai sair e é ele que anda a financiar. Pastor, para de pregar mais essa mensagem é tão escandalosa. Pastor, não fala mais isso. Pastor, desfruta. Pastor, irmão, você já foste abençoado. Toda hora orar, jejum para quê? Desfruta, ora um bocado. E muitos, esse pessoa que eu citei naquela hora, aqui em Angola, lhes deram, foi osso que lhes deram. Eram homens de oração, eram homens de jejum, mas depois acharam que prosperaram. Não conheciam essa verdade, descansaram à sombra da bananeira. E quando o homem descansa, esse cristiano que falou isso, o que acontece? Quando você repousa, você dorme, como Sansão, no joelho de quem? Da Dalila. E quando você dormir, Dalila vai te cortar o cabelo. E quando te cortarem o cabelo, vão te furar os olhos. E quando te furarem os olhos, vão brincar contigo. Eles brincaram com ele, Sansão. Diziam, olha, o carrossel vai ser o Sansão. Traz o Sansão. Sansão, usa a tua força. Começa aqui todos a gritar, olha o Sansão, com olhos furados. E assim os ministros no mundo inteiro estão a brincar com eles nas trevas. É incrível. E todo tipo de pecado lhe segue. E todo tipo de doença também. E quando quiserem te matar, te matam. Se já está na mão deles. Fisicamente, já morreu espiritualmente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá, apóstolo, pode deixar uma oração para abençoar, não só aqueles que estão aqui a ouvir, como aqueles que vão posteriormente assistir essa live, para que possam ser grandemente abençoados. O povo não para de pedir, bicho não para de pedir para continuar, mas o apóstolo tem que descansar, já saiu de uma live, veio noutra e essa live durou 2 horas. Glória a Deus, eu sei que o apóstolo é um convidado de casa aqui da página só para esclarecer. Pode deixar uma palavra de oração, apóstolo. Preste atenção. Você que está com coronavírus, eu disse que o coronavírus vai testar os ministros no mundo inteiro. Você que está com coronavírus, eu vou assoprar e você vai receber o oxigênio celestial.
e os sintomas vão desaparecer. E não está a pensar, você que é novo hoje, que isso é uma novidade. Ai, eu assopro, até os ventos assopram nas suas casas. Na Europa, no Brasil. Como é que pode o homem que assoprou e o vento assoprou, as coisas caírem, as janelas, é incrível, o poder de Cristo, é um som do Espírito, é a glória que se move na terra. Daqui a Josefa Lima disse assim, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória do nosso Deus, aleluia. Está em São Paulo, é verdade, quando a glória de Deus começa a encher a terra, e o povo começa a ver glória, e o povo começa a ver luz, e o povo começa a ser liberto. Você que tem coronavírus, em nome de Jesus Cristo, eu assopro o oxigênio celestial, vida, glória a Deus que está em mim, receba a cura agora, e todas as enfermidades sejam removidas agora. Você que tem mulher da noite, preste atenção, você tem cheiro? Tem cheiro? Hoje mesmo, desaparece esse cheiro agora, porque é um demônio que tem colocado esse cheiro para os homens que fugirem. Em nome de Jesus, sai! Mulher da noite, homem da noite, você tem máscara? Olha, eu vou fazer cair a máscara no teu rosto, porque tem mulheres que têm máscara. E as mulheres, quando olham, o homem, quando olha para ele, vê que ele é feia. Mas as outras pessoas que não têm interesse por ele, vê ele é linda, mas a quem tentar lhe desejar, vai ver tipo que é uma cadela. A cadela é bonita, né? Tipo uma gata. Um felino. Chama-se uma felina, né? Agora eu vou tirar essa máscara. Olha, eu vou tirar essa máscara. Pela fé, tudo pela fé. Em nome de Jesus, desaparece. Coronavírus, vai embora. HIV, enfermidade, receba a cura. Sim, casamentos condenados, haja ressurreição dos casamentos, haja vida, haja restauração. E o povo que foi vendido no pecado, as camas nos vossos olhos começam a cair, para que vocês possam contemplar a glória do Senhor, o Shabbat do Senhor. Sim, recebam a libertação, recebam a vida, recebam, glória a Deus, seu Filho vos libertar. Verdadeiramente vocês sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sejam livres em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, apóstolo Marcelino Mário Bento, grande amigo. Eu desejo muita força no seu ministério. Continue com essa bravura, que Deus rico e poderosamente possa lhe